Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo 3, verso 1 em diante. Os últimos dias. Escrito por Paulo. Está dito assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Por enquanto até aqui, pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu vou tomar a liberdade de ler agora numa outra tradução, não vai ter aqui na tela, é NVT. Vou ler os mesmos versículos para ficar mais claro o que você acabou de acompanhar comigo aqui. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Verso 10. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação, que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer
para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar, capacitar o seu povo para toda a boa obra. Amém? Uma carta de Paulo escrita para Timóteo em seu tempo, mas como foram palavras inspiradas pelo Espírito de Deus, foram palavras ditas para aquele tempo e para o tempo presente. Por isso é dito que a palavra de Deus, ela é viva, ela é totalmente atual. Percebemos que é como se estivesse Paulo falando conosco hoje. Não é isso que passa enquanto você está lendo, enquanto você está ouvindo? É uma palavra tão atual, tem tanto a ver com os dias que nós estamos vivendo, que parece que Paulo escreveu isso para nós nesse tempo. Mas ele escreveu em seu tempo, lá, há 2000 anos atrás, para Timóteo e para a igreja. Aleluia, glória a Deus. E ele diz, nos últimos dias, saiba que quando Jesus vem a esse mundo, quando Jesus inicia seu ministério, ali já é declarado a plenitude dos tempos. Ali já está sendo declarado que começaram os últimos dias deste planeta. Em Cristo, com o seu ministério, Ele está anunciando os últimos dias. Ele está anunciando os últimos tempos. E hoje, mais do que nunca, estamos ainda mais próximos do derradeiro dia, o dia de Cristo. E a palavra de Deus, ela vem nos exortar. A palavra de Deus, ela vem nos orientar. A palavra de Deus, ela vem nos preparar para o que ainda há de vir. E aqui a orientação da palavra de Deus à igreja é que estejamos todos alertas, é que estejamos todos vigilantes, porque os dias são maus e os homens são maus. Paulo, se você percebeu bem, ele parece que está falando da humanidade, parece que está falando dos homens lá fora, de homens não crentes. Por quê? Porque ele diz, nos últimos dias vão vir tempos difíceis, os homens serão egoístas, eles vão ser avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, e a gente pensa logo, ou seja, no ímpio. Nós pensamos logo nos ímpios, mas a questão é que os ímpios são assim desde sempre. Desde sempre os ímpios agem dessa maneira. Desde sempre eles são pessoas desobedientes aos pais, eles são arrogantes, eles são orgulhosos, eles são egoístas, desde sempre. Então Paulo não está se referindo aos ímpios, ele está se referindo a falsos cristãos. A falsos cristãos, a pessoas que estão fazendo parte da igreja, que congregam, que vão, que ensinam, que lideram, que pregam, e que são pessoas que vivem longe de Deus, são pessoas egoístas, só pensam em si mesmas, tudo que fazem na igreja é pensando em si mesmos, tudo que pregam, tudo que ensinam é pensando neles mesmos, querendo tirar proveito da palavra de Deus, manipulando o povo, manipulando os cristãos a fazerem os seus desejos, a fazerem a sua vontade. Então Paulo está orientando, tomem cuidado, se afastem de gente assim, se afastem desse tipo de crente. Se afastem desse tipo de crente. Por quê? Porque eles podem nos contaminar. Podemos ser contaminados pelo falso ensino, pela falsa doutrina, podemos ser contaminados pelos seus ensinos malignos, né? Ou seja, lá em 2 Pedro, também é interessante a gente ver essa carta. 2 Pedro no capítulo 2, Pedro vai na mesma direção com a sua pregação, na mesma direção para falar com a igreja, no capítulo 2.
desde o verso 1. O subtítulo aqui diz: os falsos mestres e a sua destruição. E ele começa na NVI: no passado surgiram falsos profetas. Ou seja, no passado, lá desde os primórdios, né, do Velho Testamento, quando surgiram os profetas, quando Deus começou a levantar homens para falar a sua palavra, para orientar o seu povo, surgiram também falsos profetas, e não foram poucos, foram muitos falsos profetas. E ele diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja, este é a mesma coisa, estamos na mesma direção de Paulo com Pedro, dizendo que nos últimos dias vão surgir homens, né, enganadores, vão surgir muitos enganadores, que vão usar a palavra de Deus para enganar pessoas. Pedro deixa isso ainda mais claro, ele disse: olha, assim como lá no passado existiram falsos profetas, também vão surgir nestes dias falsos líderes, falsos mestres, que vão introduzir secretamente, ou seja, de maneira sutil, de maneira sorrateira, vão introduzir heresias destruidoras. Aonde? Dentro da igreja de Cristo. E hoje é o que mais nós estamos vendo. É o que mais nós estamos vendo. A cada dia um escândalo maior. A cada dia mais e mais seres humanos, falsos líderes, falsos mestres, envergonhando o evangelho, pregando a mentira, a palavra do engano. E Paulo disse o quê? Fuja de gente assim, se afaste dessas pessoas, se afaste dos falsos ensinos. É um alerta para nós, é um alerta, irmãos. Vivemos de verdade os últimos dias, vivemos de verdade, não há como negar, não há como negar. Os últimos dias são esses em que nós vivemos, e você pode ter isso no seu coração, que esta é sim a última geração, é a última geração, porque tudo que Jesus profetizou já aconteceu e continua acontecendo. Tudo que profetizaram estes homens, Paulo, Pedro, João, ocorre nos dias de hoje, exatamente como eles disseram, ocorre no dia de hoje. Estamos vivendo uma era onde nós não vemos mais o amor ao próximo. Ele ainda existe, mas ele é uma minoria hoje. Estamos vivendo numa era onde é caos total, violência, corrupção, guerras intermináveis, um problema econômico global, e a coisa vai só se apertando, vai só, ganhando espaço. Estamos hoje, orem, estamos, por exemplo, hoje com uma ameaça real, de greve dos caminhoneiros. Imagine o que isso vai dar se acontecer. Imagine o que vai ser. Nós já vivemos lá atrás e vimos o que aconteceu. Foi terrível. Começou a faltar tudo nos mercados, combustível, faltou tudo. E nós estamos diante de uma nova ameaça. E por que essa ameaça? Por que essa ameaça? Por causa da maldade do ser humano, por causa do amor próprio, por causa, da falta de amor ao próximo, por causa do poder que é desejado, por causa da corrupção, por causa do amor ao dinheiro. E Jesus disse que seria assim. Ele disse que seria assim. Então nós estamos vivendo exatamente hoje o tempo do fim, os últimos dias. Eles começaram lá com Cristo no seu ministério, quando Ele inaugura seu ministério, começa lá os últimos tempos.
E hoje são os últimos dias, e podemos chamar assim de as últimas horas, porque o tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. Um dia para Deus é como 1000 anos, e mil anos para Deus é como um dia. Então nós podemos dizer, vivemos as últimas horas, que podem ser anos, podem ser décadas, ou podem ser dias. Entenderam? Então a orientação é para estarmos firmes. A orientação é para que nós nos apeguemos à fé, nos apegamos à palavra da verdade, porque nós vemos depois aqui, Paulo falando com Timóteo, e dizendo para ele lá no verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, ou seja, Paulo foi um grande exemplo para Timóteo, ele foi um grande exemplo para Timóteo, e Paulo então olhou para ele e falou assim, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. E aí ele diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente, ou seja, todos os que desejam viver de maneira correta, fazer o bem, amar o próximo, amar a justiça, vão sofrer perseguições e sofrimentos. Então Paulo está dizendo, olhe para essas pessoas, olhe para aqueles que estão ensinando essa palavra e vivendo essa palavra, e imitem, sigam seus ensinos, obedeçam esses ensinos, porque eles vêm do Senhor. Eles vêm do Senhor. Dias difíceis estão sendo vividos no planeta Terra. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. E dias ainda difíceis vão vir. Para não dizer piores, dias ainda difíceis vão vir. Aonde está a sua fé? Aonde você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Lembre-se que Jesus disse que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. O cristão prudente, ele edifica a sua fé na palavra da verdade. O cristão prudente, ele edifica a sua fé em Cristo Jesus e em seus ensinos. E aí Jesus diz, mas o homem imprudente, ele constrói a sua casa sobre a areia. Quando vêm as tempestades, quando vêm as ventanias, aquela casa não suporta e desaba, porque está posta sobre a areia. Aonde nós temos colocado, depositado a nossa fé? Não podemos simplesmente estar felizes quando as coisas vão bem, e dizer que temos fé quando as coisas vão bem, e dizemos que Deus é o Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e com alegria nos tempos bons, nos tempos fáceis, nos tempos de bonança, e quando vem os tempos difíceis, começarmos a murmurar, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me abandonou, começar a murmurar, reclamar da vida. Não. Se nós estamos construindo, edificando a nossa casa na rocha, em Cristo Jesus, venha o que vier, nós vamos permanecer de pé, louvando, exaltando e dando graças ao Senhor por cada dia vivido nessa terra. Nos unirmos em Cristo, nos unimos como igreja. Olha, eu acredito que se o Senhor abrisse os olhos de todos os cristãos e mostrasse para todos os cristãos, como Ele mostrou para João, os ocorridos dos últimos dias, se Ele mostrasse para todos os cristãos nos dias de hoje, abrisse uma tela assim e mostrasse, olha, isso é o que vocês vão viver, isso é o que vai acontecer nos dias de vocês. Eu acredito que talvez assim, os cristãos do nosso tempo encheriam os templos nos dias de culto, encheriam os templos, estariam em oração contínua,
estariam o tempo todo praticando boas obras, fazendo bem, deixando de pensar somente em si, deixando de pensar somente na sua casa, nos seus bens, pensariam nos outros, em como alcançar alguns para que sejam salvos, porque olha o que vai acontecer. Está sendo pregado, está sendo dito, está acontecendo no mundo, mas parece que a maioria não está levando isso a sério. Não está levando isso a sério. Mas bem-aventurados são aqueles que estão entendendo, e estão buscando, e estão clamando, e estão intercedendo. Bem-aventurados, mais que felizes. Então, irmãos, demos ouvidos a esses ensinos. Os últimos dias, nos últimos dias, tempos difíceis, uma falsa igreja, falsos líderes, falsos mestres, falsos ensinos. Na internet se vê todo tipo de pregação, todo tipo de pregador, é uma coisa assim que dá náuseas, vontade de vomitar algumas coisas que eu vejo lá. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E quando você olha no canal desses camaradas, milhares de seguidores, ouvindo, a palavra de engano, o ensino de engano, acreditando nessas coisas. A Bíblia diz que não vão haver, tempos melhores, e sim tempos difíceis. Veja que Paulo começa dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, terríveis. Então nós precisamos estar unidos e vivendo esta fé juntos, glorificando e exaltando o nome do nosso Salvador, dando ouvidos à sua palavra, pregando a sua palavra, praticando as obras que a palavra de Deus nos ensina a praticar, amar o nosso próximo, fazer o bem, porque nós temos que ser luz em meio a essa escuridão. Nós temos que fazer a diferença em meio a tudo isso. Enquanto muitos estão falando em desistir, nós temos que falar em não desistir. Nós temos que encorajá-los a não desistirem, a fazê-los entender que aqueles que creem serão salvos, estarão seguros, porque o Senhor cuida do que é dele, o Senhor cuida daqueles que lhe pertencem. Aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Pedro ainda, continuando Pedro, no verso 2, ele diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É por isso que a gente ouve tanto aí pessoas dizendo: ser crente para ser desse jeito aí, prefiro estar onde eu estou, prefiro fazer o que eu faço, prefiro continuar no pecado, para ser crente desse jeito. Por quê? Porque o caminho de muitos crentes é vergonhoso, não leva outros a desejarem andar no caminho da verdade, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. No verso 3, em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. O que a gente mais vê nos dias de hoje são histórias inventadas por esses líderes, histórias inventadas, ensinos que negam a eficácia do Evangelho, que negam a eficácia do nome de Jesus Cristo, porque as suas histórias inventadas levam o povo a crer que precisam fazer sacrifícios, que precisam aceitar desafios, que precisam vender e dar tudo para a igreja, e daí por aí vai, uma lista vasta de falsos ensinos, Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, ou seja, eles já estão condenados, e a sua destruição não tarda. Existe um dia marcado,
para a destruição de todos estes. Não tarda, parece que demora. A gente está vendo, por exemplo, a injustiça, né, nesse país. Estamos vendo a injustiça dia a dia, né, sendo feita, pessoas inocentes sendo presas, pessoas condenadas sendo livres para continuar fazendo mal, e a gente fica assim: Senhor, cadê o Senhor? Senhor, Maranata, Jesus vem, e parece que demora, e parece que não vai acontecer. A Bíblia diz que o dia está marcado. Daquele dia e hora nós ainda não sabemos, mas já está marcado. O que nós precisamos fazer é permanecer alertas a tudo o que está acontecendo. Nós não podemos, eu e você, não podemos fazer vista grossa a tudo o que está acontecendo. A tudo o que está acontecendo dentro e fora da igreja. Nós não podemos, né, fazer vista grossa. Estarmos alertas, atentos, porque tudo que nós estamos vendo acontecer está dizendo: Jesus está às portas. Jesus está às portas. Como foi lá no tempo de Noé? A porta da arca estava aberta, a arca estava sendo terminada, 100 anos para terminá-la, o povo zombando, todos desacreditando, ninguém levando a sério, mas o dia chegou. O dia chegou, e quando ele chegou, não houve salvação para os que zombaram, para os que negaram, para os que deram as costas. Só houve salvação para quem perseverou e esperou, crendo que Deus o faria. E da mesma maneira é hoje. Jesus disse: assim como foram nos dias de Noé, muitos casavam e se davam em casamento, se divertiam, farreavam, assim como foi nos dias de Noé, será o dia da vinda do Salvador. As pessoas vão estar negando, as pessoas vão estar, né, no pecado, as pessoas vão estar casando, descasando, fazendo, desfazendo, vivendo como se fosse um dia normal, e Jesus então vem, pega o que é seu, e a porta se fecha. Portanto, irmãos, estejamos atentos, buscando em todo o tempo. A igreja precisa estar mais fervorosa, a igreja precisa estar mais unida, a igreja precisa congregar mais, a igreja precisa estar mais reunida. Precisamos estar buscando mais juntos, mais e mais. Eu espero que quem está em casa assistindo entenda isso, que precisa estar aqui também, que precisamos estar reunidos, unidos, buscando de Deus, se deixando usar pelo Espírito Santo, porque nós somos a arma que Deus tem no planeta para derrotar as obras do maligno. Nós somos, né, as ferramentas de Deus para alcançar aqueles que ainda estão na escuridão. E como que a igreja vai fazer isso se ela não está unida, se ela não se reúne com frequência, se ela não busca aprender mais de Deus, porque a palavra de Deus nos dá as estratégias para alcançarmos os perdidos? São 20 anos de igreja ao Deus eterno, 20 anos, que a gente vai celebrar, se Deus quiser, a partir dessa sexta-feira. 20 anos. O que nós fizemos dentro desses 20 anos? Eu sei, graças a Deus, muitas vidas se converteram, muitas vidas, né, foram tiradas das trevas, e a igreja, né, com certeza, essa igreja ela tem um papel significativo no reino de Deus, mas é pouco, ainda é pouco. Precisamos fazer mais. Ainda há tempo. Não podemos dormir e cochilar. Ainda há tempo. Então, firmem-se, apeguem-se, edifiquem a casa de vocês em Cristo o tempo todo. O tempo todo. Porque o dia está chegando. O dia está chegando. No capítulo
3, 4 ainda de terminar de ler o capítulo 3. No verso 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança, Timóteo, você conhece as Sagradas Letras, ou seja, veja, ele vinha desde criança, já vinha de berço, sendo ensinado nas Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E aí eu vou na NVT, e tem uma frase interessante na NVT, que diz assim, no verso 16, ainda, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ou seja, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela trabalha o nosso interior, ela trabalha a nossa mente, ela trabalha o nosso coração, ela desnuda, ela desvenda, ela ilumina e nos mostra o que é que não está em ordem em nossa vida, para que nós possamos nos corrigir. Se ela está fazendo isso hoje comigo e com você, é porque Deus está preocupado em nos salvar, e não nos deixar aqui para o que há de acontecer ainda. Como está escrito lá em Apocalipse no capítulo 3, que o Senhor, porque a igreja dele guardou a sua palavra, mesmo tendo pouca força, ele também aguardará da hora da provação que está para vir sobre todo este mundo. Então o Senhor está nos preparando, a sua palavra está desvendando, está iluminando as nossas vidas, o nosso caminhar, está falando conosco o tempo todo, o que é certo, o que é errado, o que nós podemos, o que nós não podemos, o que devemos, o que não devemos, e a palavra de Deus está sempre nos orientando, e hoje está dizendo, foge dos falsos ensinos, foge dos falsos líderes, dos falsos mestres, cuidado para não se contaminar com estes homens impostores da palavra, da obra de Deus. Foge da pessoa, daqueles que são egoístas, daqueles que pensam somente neles mesmos, daqueles que não pensam no próximo. Foge desses, passa longe deles, para que você não se contamine. Então ele diz, para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aleluia. A pregação não deve ser algo, porque muitas vezes alguns de nós acabam se iludindo, às vezes vê uma pregação bonita na internet, um trechinho ou outro, e fica deslumbrado, mas porque o cara fala bonito, fala, com imponência, mas a palavra de Deus, ela não tem que ser, bonita, falada com eloquência, palavras difíceis. A palavra de Deus precisa ser pregada com amor, com humildade, obedecendo o que vem do Espírito, para que não se fale além daquilo que Ele quer que nós falemos.
Então não se iluda. Não nos iludamos com o que está lá fora. Você está num lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada. A verdade do Evangelho está sendo anunciada. Jesus está sendo anunciado. Seu retorno, mais do que nunca, está sendo anunciado. E por que tem sido falado tanto? Por exemplo, nós tivemos uma semana praticamente inteira falando nas mensagens sobre perseverança. Eu acho que nunca se falou tanto de perseverança como temos falado aqui nos últimos dias, nas últimas pregações. Por que o Espírito Santo está batendo na tecla perseverança? Por quê? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 13. Olha lá. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que, o que, igreja? Perseverar até o fim, será salvo. Ou seja, é necessário perseverança. A palavra está sendo anunciada, está sendo dito, o aviso, o alerta de Deus, talvez sejam os últimos alertas de Deus para a igreja. Então ela tem que perseverar, precisa insistir, persistir, continuar firme, buscando em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Porque quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, isso quer dizer o quê? O salvo persevera, o não salvo não persevera. O salvo, ele pode até dar umas vaciladas, o salvo ele pode até dar uma esfriada de vez em quando, mas ele logo é despertado, porque a palavra vem como uma avalanche sobre ele, levanta ele de novo e diz: você não pode parar de perseverar. E então o salvo persevera, ele continua buscando. Às vezes ele está fraco, ele está sem força, mas ele vem à casa do Senhor, ele vem ouvir a palavra. O salvo persevera. Então este é que vai ser salvo naquele dia. É o perseverante, é o cristão perseverante, é o que persevera na fé. Então continue buscando, continue firme. Não deixe nada e ninguém desanimar você. Lembre-se que na palavra de Deus também, o apóstolo Pedro, acho que é Pedro que fala que os homens no seu tempo começavam a dizer: ué, onde é que está o Deus de vocês? Já se passaram tantos anos, tantas décadas, milênios, e as coisas estão do mesmo jeito, nada mudou. E aí então Pedro diz: vocês estão enganados, eu estou falando em minhas palavras. Muita coisa mudou. É que vocês não perceberam. É que vocês não entendem que não está demorando coisa nenhuma. Deus não está demorando. Ele não está tardando. Porque um dia para Ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, fazem 2000 anos que Cristo ascendeu aos céus. Mas no tempo de Deus, 2 dias. 2 dias. Então não tem demora. Já está tudo pré-determinado por Ele na eternidade. Portanto, não caia nessa ideia de que nada mudou, não caia nessa ideia de que está demorando, não caia nessa ideia, porque tem até falsos líderes dizendo que Jesus não volta. Tem até falsos líderes ensinando que isso é uma utopia, que isso é só para manter o crente firme na igreja, que ele não volta. E tem muita gente acreditando nisso. Não sejam desses, porque Jesus volta. Ele volta. Ele já está preparado para dar ordem aos anjos, para virem aqui e recolher da terra tudo que lhe pertence. Ele já está preparado para fazer isso.
A trombeta em algum momento da nossa vida, desta geração, vai soar. E quando ela soar, a igreja do Senhor será tirada. Para que venha o filho da perdição. Para que aqueles que ficarem aqui continuem crendo no erro. E a igreja esteja com o Senhor, no seu reino, participando de uma grande festa, chamada de Bodas do Cordeiro, onde ele disse que vai beber com a igreja o vinho novo preparado pelo seu Pai, com a igreja, com seus filhos, com suas filhas, com a sua noiva. Então permaneça crendo, não duvide, não se deixe contaminar, não se deixe esfriar. Cada perseguição, cada luta, cada enfrentamento que você tiver nessa terra, nesta vida, glorifique, exalte o nome do Senhor e saiba que aqueles que pertencem a Deus precisam passar por esses tempos difíceis. Estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo preparados para o grande dia. Então não abaixa a tua cabeça, não olhe para trás, não tenha saudade dos tempos antigos. Porque de vez em quando alguns crentes falam, ai que saudade daquele tempo. Não tenha saudade daquele tempo. Faça como Paulo. Vou me esquecendo das coisas que para trás ficam, e vou rumo ao meu alvo. E o nosso alvo é a vida eterna com Cristo Jesus. Novos céus, uma nova terra, uma vida eterna, onde o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, onde a morte não existe mais, onde não existe mais a dor, não existe mais a enfermidade, não existe mais o egoísmo, não existe mais o orgulho, não existe mais a falsidade, não existe mais mal algum. Está próximo esse dia. Está próximo esse dia. Aleluia, Jesus. No capítulo 4, para a gente poder ir para a finalização de 2 Timóteo, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, está falando com Timóteo, um jovem líder, um jovem pastor de igreja, e falando comigo, falando com cada líder que está comigo aqui essa noite, com cada um que tem um chamado, mesmo que você não tenha chamado de liderança como um ministro, mas você tem um chamado a liderar na sua casa, no seu lar, a sua família, os seus filhos. Entenda, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. A maioria, os falsos cristãos, aqueles que estão no oba-oba, que só está atrás do que é terreno, do que é material, não suportam a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Olha, na igreja ali da esquina tem um profeta revelando, bora lá. Por quê? Quer ser acariciado. Ele quer chegar lá e o profeta apontar o dedo: ei, você aí de camisa azul no fundo, Deus está mandando dizer. Ele quer isso, ele espera isso. Ele quer saber se vai dar tudo certo para ele nessa vida. Ele quer saber se ele vai casar, ele quer saber se ele vai ter dinheiro, ele quer saber se ele vai conseguir conquistar, realizar. Então ele procura e faz mestres para ele. Ah, tem um profeta ali, tem um profeta lá. Olha, tem um milagreiro ali, tem um milagreiro. Ah, vamos lá e vamos atrás. Mas quando alguém confronta este e diz: olha, este não é o evangelho,
Você não entende, temos pouco tempo, é tempo de se encher de Deus, do seu Espírito, da sua palavra, é tempo de deixar o erro e praticar o que é bom, o que agrada a Deus, é tempo de amar o próximo, de ajudar. Ele não suporta, ele não quer ouvir isso. O Senhor Jesus está mandando você renunciar a essa vida, Ele não quer renunciar, então Ele não suporta ouvir isso. Compreendeu? Sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Tem que passar por sofrimento, não tem jeito. Não tem jeito, é luta, é batalha nesse mundo. Desde que nós nascemos, já nascemos debaixo de luta. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, cada um no seu chamado, cada um como Deus o chamou. Sirva, se esforce para agradar a Deus. E aí Paulo encerra dizendo: eu já estou sendo derramado. Ele já entendia, o Espírito já tinha revelado para ele que ele já estava de partida desse mundo, porque os propósitos de Deus para ele já estavam sendo cumpridos. E ele diz: já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. E aí ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Imagine, Paulo entendia que ele tinha feito o que deveria ser feito. E que triste nós chegarmos no final de nossas vidas e entender que nós não fizemos o que deveríamos ter sido feito, o que deveríamos ter feito. Paulo podia se orgulhar em Cristo. Eu fui usado por Ele, eu fui sua ferramenta. Ele fez de mim a sua vontade. Que nós também possamos ter essa alegria no nosso coração, de sermos aquilo que Deus quer que sejamos, de fazer aquilo que Ele quer que façamos. Primeiro a sua vontade, primeiro o que Ele quer. É como um Pai nosso que está nos céus: venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, na terra, como é feito aí no céu. Seja o teu nome aqui santificado, Senhor, através da minha vida, através do meu trabalho, através dos meus serviços. Seja o teu nome glorificado, exaltado. Tem que haver esse desejo no teu coração, tem que haver esse desejo no meu coração. Nós temos que ter prazer em nos reunir como igreja, em glorificar o nome do Senhor, em nos ajudar uns aos outros, em ajudarmos quem precisa lá fora. Nós temos que ter prazer em viver o amor de Deus. Seja feita a vontade dEle em nossas vidas. As outras coisas ficam para depois. Você vê que começa aqui, depois é que vem: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Percebe? Primeiro a vontade de Deus, depois aquilo que nós precisamos. E esse é Deus. Guarda isso no teu coração. Eu tenho certeza que muitos outros alertas vão vir de Deus até o grande dia. Esteja atento, absorva e viva esse evangelho. Dê frutos para Deus. Lá na parábola do semeador tem uma tradução que diz que a semente caiu em boa terra e esta deu frutos, a 30 por 1, 60 por 1, deu frutos com perseverança, ou seja, não desistiu de continuar uma vida frutífera para o reino de Deus.
Que nós possamos estar aqui na sexta, no sábado, no domingo, e que nós tenhamos prazer em servir a Deus, e que nós temos prazer em convidar alguém, em evangelizar alguém, em chamar alguém para estar conosco, que nós tenhamos esse prazer, essa alegria de poder comunicar o evangelho com alguém. Olha, vamos lá, 20 anos de ministério, a igreja onde eu congrego, vamos lá, que o presente vai ser para você, vai ser para você. Deus tem algo para te dar lá nesses 3 dias, vamos lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro aqui, agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de ouvir a sua palavra, agradecendo a Deus de nos dar a oportunidade de praticarmos essa palavra. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas.